Quer aprender a fazer esse bolo prestígio? É um bolo gelado, uma massa úmida, fofinha, com esse recheio incrível. Vamos acompanhar o vídeo. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos aprender a fazer um bolo prestígio. Esse bolo fica maravilhoso, a massa fica fofinha, úmida. É um bolo recheado, um bolo gelado que fica incrível e eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí na casa de vocês, para família ou para vender. Então vamos acompanhar essa receitinha desse bolo prestígio que fica incrível. Já separei os ingredientes que eu vou estar usando para o recheio, todos separadinho aqui. Panela de fundo grosso, vou usar a essência de coco também aqui. E vamos começar pelo recheio e a minha massa tá no forno. Vou começar colocando na panela o leite condensado. Lembrando que a receitinha completa na descrição do vídeo. Creme de leite. E essa parte é só misturar aqui o leite condensado com o creme de leite, para não ficar nenhuma pelotinha. Então, é muito importante misturar aqui já o leite condensado com o creme de leite. Agora aqui eu pego o leite e coloco o amido. E vou misturar aqui muito bem. Misturei muito bem. Agora é só colocar aqui na panela. Gotas de essência de coco. Agora sim eu vou levar pro fogo baixo. E o coco ralado é por último. Panela no fogo, vou deixar aqui meu recheio no fogo baixo. E lembrando que todos os recheios que vai amido de milho tem que deixar cozinhar bastante para não ficar com gosto de amido. Então, fogo baixo, vou mexer aqui até ele chegar no ponto. Começou a ganhar consistência aqui o meu recheio. E eu gosto de estar mexendo com a colher de pau. E continuar mexendo aqui até chegar no ponto. Meu bolo ainda está no forno. Acabei de fazer o teste do palito, mas ainda não está pronto. Vou deixar ele mais um pouquinho. Essa parte eu pego o fouet para facilitar aqui para mexer e não ficar nenhuma pelotinha, para o meu recheio ficar bem lisinho. Então essa parte eu gosto de estar mexendo com o fouet. E olha como o meu recheio já está ganhando consistência. Vou ficar mexendo aqui para cozinhar bastante, lembrando que recheio que vai amido de milho tem que deixar cozinhar muito bem, para o recheio não ficar com aquele gosto de amido. E olha que lindo que ficou, bem lisinho, ó, não tem nenhum gruminho, nada. Já tem um tempinho que eu tô mexendo aqui, deixar cozinhar bastante. Agora sim o meu recheio tá bem cozido. E chegou a hora de colocar o coco ralado. Agora é só mexer.
E já vai estar finalizado aqui o recheio de coco. Prontinho, olha que recheio lindo. Com bastante coco. Agora eu vou colocar aqui nesse recipiente. E olha que recheio mais lindo. Perfeito esse recheio de prestígio. E olha que lindo esse recheio. Agora eu vou cobrir aqui com um filme plástico e deixar esfriar. Tirei do forno o meu bolo. Olha que lindo esse bolo de chocolate. E eu vou deixar ele esfriar totalmente para depois estar cortando. O meu recheio, coloquei aqui um saquinho por cima, vou deixar esfriar por completo também. Depois eu venho para estar recheando o bolo. Recheio totalmente frio, ele fica bem firme, tá? Não é aquele recheio que vai desmoronar depois no bolo. Então, ele é um recheio bem firme, ó. Recheio de prestígio prontinho. Aqui tá meu tripé. Desenformei meu bolo e como ele tem aqui embaixo o papel manteiga para facilitar para desenformar. Essa massa super fofinha. Agora eu vou dividir aqui a minha massa ao meio, vou cortar meu bolo. E aqui do outro lado, na minha bancada aqui da pia, tá? Mesma forma que eu assei meu bolo. Coloquei aqui saquinho, cortei aqui 2 saquinhos grandes. E vou colocar o bolo aqui para prensar ele aqui dentro. Então, eu vou estar usando a mesma forma. Nessa parte, eu apenas faço marcações em toda a volta do bolo com a faca. Depois eu vou passar ali um fio dental para facilitar ali. Vou cortar certinho essa massa, vai ficar retinha. E é isso, ó, com o auxílio ali de um fio dental, de fora a fora, ó, prontinho, o bolo cortado retinho e perfeito. Ótima dica. E vou usar a mesma forma para prensar aqui o bolo. Então, vamos começar a rechear o bolo prestígio. Lembrando que esse bolo é apenas uma camada e uma camada bem generosa de recheio. Prontinho, como vocês viram, cortei a massa ao meio e ela tá bem pretinha, ó, é uma massa bem fofinha. Coloquei a outra camada aqui, agora eu vou umedecer muito bem e vou rechear o bolo. Vou usar guaraná para umedecer aqui a massa do bolo. Então, eu vou umedecer muito bem. Essa massa é uma massa super fofa. Ela já é úmida, então não tem necessidade de umedecer tanto. Agora eu vou colocar o recheio. E dá para fazer uma camada muito bem generosa e reservar um pouquinho para usar como cobertura. Ou se vocês preferirem, faça uma cobertura de brigadeiro. Agora é só espalhar o recheio aqui. Eu vou reservar um pouco desse recheio para eu espalhar depois em volta do bolo. Então, eu vou reservar um pouquinho de recheio para usar como cobertura. Aqui é só espalhar todo o recheio. Prontinho, espalhei todo o recheio ali. Agora eu venho com a última camada de massa. E vou ajeitar ela aqui por cima e tirar o papel manteiga. Vou umedecer novamente muito bem aqui minha massa. Eu tô usando calda aqui refrigerante, mas pode ser a calda que vocês preferirem. Eu gosto de estar usando calda de guaraná, tá? Mas não tem problema usar outro tipo de calda. Aqui eu vou fechar e
e vou levar para a geladeira de um dia para o outro. Reservei um pouco do recheio para eu estar usando como cobertura. Já é outro dia, tirei aqui meu bolo da geladeira. Agora eu vou desenformar ele. E tenho aqui o recheio que sobrou para pôr por cima. Só que esse bolo, como eu tô fazendo para família, as crianças querem que eu coloco esse creme aqui de avelã por cima, tá? Então eles querem que eu coloco o creme de avelã, então eu vou usar esse creme de avelã na parte de cima. Mas eu ia usar esse restante aqui de recheio que eu tinha reservado para pôr por cima como cobertura. Só que eles querem o creme de avelã, então eu vou usar o creme de avelã e o coco ralado por cima. Então vou desenformar aqui meu bolo. Prontinho aqui. Coloquei meu bolo numa travessa aqui, num prato maior, virei ele. Agora eu vou passar o creme de avelã aqui por cima. Ó, bem recheado. Tem bastante recheio. A massa tá bem úmida, ó, bem úmida. E essa parte aqui é bem simples. Eu vou apenas espalhar por todo o meu bolo o meu creme de avelã aqui, minha cobertura aqui de chocolate. Espalhei aqui o creme de avelã por cima. Agora eu vou jogar coco ralado. Tá pronta aqui essa parte. Não é pra ficar bonito, porque vai ser um bolo de corte. Eu vou cortar, né, porque é um bolo gelado. Então, tá tudo certo. Cortei aqui o bolo, não tá todos iguais certinho os pedaços, porque eu não estou fazendo para vender, tá? Então aqui é só uma dica, é só uma ideia para fazer para vender, aí corta do tamanho que quiser, né, gente? Aqui eu cortei por rumo, assim, ó, olho mesmo, porque é para família, mas para vender corta bonitinho os pedaços. Aqui tem aquelas embalagens que é própria para colocar bolo gelado, embrulhado, que não é meu caso que eu vou fazer hoje, tá? Não é para vender, então por isso que eu cortei desse jeito. Esse foi o resultado do bolo Prestígio, esse bolo gelado aqui que fica lindo. Ai, com uma cara tão boa, fica delicioso esse bolo, ó, bem recheado, a massa tá bem molhadinha. Então eu coloquei aqui um pedaço aqui, ó, dá pra embrulhar certinho. E só dando diquinha aqui pra quem quer fazer pra vender, tá bom? Então, vale muito a pena fazer, ó, a massa fica bem molhadinha, ó, bastante recheio, sensacional. Maravilhoso e rende bem, ó. Olha o tamanho do bolo, bem grande, delicioso. Então esse foi o resultado do bolo Prestígio. Tava esquecendo de experimentar o bolo, né? Olha que delícia essa massa, esse recheio. Delicioso. Gostaram do vídeo de hoje? Essa receitinha incrível, esse bolo Prestígio fica maravilhoso. É um bolo gelado Prestígio que fica incrível e não fica enjoativo. Então, vale muito a pena fazer essa receitinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa bastante like para fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreva para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo. Então, o vídeo de hoje foi esse. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!